Glória a Deus, para mim é um privilégio muito grande estar com os irmãos aqui nessa noite, para nós compartilharmos da palavra de Deus e meditarmos nela. Esse mês nós estamos falando sobre comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E o tema dessa noite não vai fugir desse escopo também, de falarmos sobre esse assunto que nós temos falado desde o início do mês, que estar em comunhão com Deus e comunhão com os homens. Espera que eu tive um problema aqui com o notebook, ele não ligou. Mas vamos para o texto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, Êxodo, capítulo 20. A partir do primeiro verso. Nós vamos ler do 1 ao 17. Eu gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O livro do Êxodo é um livro que nós podemos estudá-lo de várias formas. Uma das minhas preferidas é dividir o livro do Êxodo em 3 partes, onde nós temos Israel, escravo no Egito, Israel no deserto e Israel no Sinai. E esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra na última parte do livro do Êxodo, que trata o encontro do Senhor com seu povo aos pés do Monte Sinai. E nós conhecemos bem a história, irmãos. Israel, a nação fica escravizada por 430 anos, desde a promessa a Abraão, a entrada do seu neto Jacó com seus filhos no Egito. Aquele povo segue escravizado. Com exceção do tempo onde José governou o Egito, o povo viveu certa bonança, certa paz. Mas na troca de governo, na troca de Faraó, as coisas começaram a ficar difíceis. E os trabalhos eram muito forçados, não havia descanso, não havia... as horas de trabalho eram muito extensas, e aquele povo vivia sem perspectiva de saída daquele lugar. Eles viviam, há pessoas que nasciam escravas e morriam escravas. Não havia perspectiva de mudança. Os filhos dos hebreus olhavam para o futuro e não viam uma realidade diferente a não ser escravo. E aquele povo estava imerso numa cultura completamente pagã, completamente mitologizada. Os egípcios, como o restante do mundo antigo, eles tinham muitos deuses. A mitologia era muito rica, eles eram muito criativos no mundo antigo.
E as gerações de hebreus, elas cresceram vendo os sacrifícios aos deuses egípcios. Cresceram ouvindo as histórias que os egípcios contavam sobre a criação do cosmos, sobre como o feto era fecundado, como as águas eram produzidas nos fundos dos rios, como uma flor desabrochava. Haviam teorias para todas as coisas. E o povo hebreu cresceu imerso nessa cultura. Há poucos dias nós vimos a Fabiana, a missionária Fabiana, dizendo que uma das maiores dificuldades de pregar na Alemanha Oriental é que o comunismo, apesar do muro de Berlim ter sido derrubado, o comunismo ainda está no coração das pessoas. O ateísmo ainda é muito vívido naquele lugar. Então é um país que é necessário evangelizar. Um dos berços da reforma, hoje é necessário enviarmos missionários para pregar o evangelho para aquelas pessoas. O ambiente que eles cresceram é um ambiente propício ao ateísmo. Eles não conhecem a palavra de Deus. Assim os hebreus também cresceram num ambiente exatamente assim. Num ambiente onde eles viam sacrifícios a deuses, sacrifícios pelas colheitas. Haviam-se vários rituais para agradar essas divindades, para que essas divindades ficassem de bom humor e abençoassem o povo egípcio. E os hebreus estavam lá no meio, vendo tudo isso, vendo todo esse ritual, todo esse trâmite cerimonial dos egípcios. Imagine que dificuldade que era para um egípcio do século 15 a.C. amar todos esses deuses. A mitologia egípcia era muito rica, haviam muitos deuses, eles tinham teorias para tudo. O rio Nilo para eles era uma divindade. A partir do rio Nilo que foram criados os outros deuses, e o principal deles, o deus Ra. E a partir do deus Ra, outras gerações de deuses foram sendo produzidas. Imagine para um egípcio médio amar todos esses deuses simultaneamente. Porque na medida que ele amava o Deus que abençoava a colheita, ele deixava de amar o Deus que abençoava a fertilidade. Na medida que ele amava o Deus da fertilidade, ele deixava de amar outro Deus. E não havia paz. Porque muitos deuses precisavam ser apaziguados. Os fenômenos naturais aconteciam e haviam tragédias, como a inundação do Nilo, que há indícios científicos que houve várias inundações, principalmente no mundo antigo. Era um desespero para aquele povo fazer sacrifícios e rituais para apaziguar cada um desses deuses no mundo antigo. Imagina a dificuldade de amar vários deuses. Não é à toa que Jesus, no Novo Testamento, ele adverte que você não pode amar dois senhores, servir a dois senhores. Imagina um panteão inteiro de deuses. Não havia paz, tanto para os egípcios como para todas aquelas situações, aquelas religiões fundadas no mundo antigo. Eram muitos deuses para se agradar, eram muitos deuses para se amar. Era impossível, na mitologia, eles inventarem um Deus como o Deus hebreu. Apesar do... O que é um mito? O mito é quando o homem olha para o transcendente e tenta imaginar um Deus para aquela situação. Jamais eles poderiam imaginar um Deus como o Deus dos hebreus. Um Deus que condensava nele, sozinho, todas as qualidades, todo o poder, toda a glória, toda a majestade estava nas mãos de um único Deus. E nós conhecemos a história, queridos. Deus ouve o clamor dos hebreus e Ele liberta aquele povo daquela escravidão centenária. E é bonito de ver como cada uma das divindades do Egito foi sendo destronada com o avanço das pragas. Cada uma das pragas era uma apologética contra uma divindade egípcia. Isso servia não somente para derrubar as divindades dos egípcios, mas também para mostrar para os egípcios que havia um Deus maior do que o Deus deles. De cada uma das pragas ministradas, o Senhor mostrava tanto para o povo hebreu que ele era Deus, como para o egípcio que havia um Deus acima daqueles deuses falsos que eles serviam. Essas práticas vistas pelos egípcios, do Senhor agindo no meio do povo, do Senhor libertando o povo, o desejo maior do Senhor era libertar os hebreus não somente daquela escravidão terrível, que nós não temos ideia como é nascer escravo e morrer escravo, sem perspectiva de mudança de status, como acontece na Índia. Uma vez que você nasce numa casta, você vai ser sempre daquela casta, não há transição social.
Não havia esperança para aquele povo. Viver sem esperança. Quando o Senhor ministra as pragas no Egito e mostra para o povo que a promessa feita a Abraão ainda estava de pé, há um lampejo de esperança no coração do povo hebreu. E é justamente no coração do povo que o Senhor queria fazer a mudança, porque a questão não era só geográfica, tirar do Egito e levar para Canaã, levar esse povo para a terra prometida. Era necessário tirar o Egito de dentro do coração dos hebreus. O terreno que o Senhor queria colonizar não era a Nova Canaã, era o coração do hebreu. Era o coração do povo que ele queria trabalhar, porque jamais nenhuma mitologia do mundo antigo seria capaz de criar um Deus que salva o seu povo e que concentra em si todo o poder. Na revelação do Senhor para esse povo é que nós conhecemos o Evangelho hoje. Foi através da promessa feita a Abraão há milhares de anos, que nós como igreja podemos estar aqui hoje, nos reunindo para falar das obras maravilhosas que o Senhor fez na vida desse povo. A revelação do Senhor para um povo, ninguém precisava imaginar, Ele se revela. Quando nós conhecemos o texto bíblico, queridos, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos diante da revelação do Deus Todo-Poderoso. Aqui, Ele se revela e se mostra a cada um de nós. Nós não precisamos ficar imaginando quem Ele é e como Ele faz. Nós temos o jeito que Ele trabalha. E só existe um jeito de amá-lo, do jeito que Ele quer ser amado. E quando Ele resgata esse povo, quando Ele tira esse povo e coloca aos pés do Monte Sinai, Ele libertou. A maior parte de ação do livro do Êxodo está nessa primeira terça parte. Deus agindo, Deus trabalhando, Deus transformando as águas do Nilo em sangue, Deus mandando tempestades de insetos. Uma vez que Ele libertou o povo, agora Ele coloca essa nação em volta do Monte Sinai e se revela pessoalmente para ela. Em nenhuma religião do mundo nós vamos encontrar um Deus que se aproxima da sua criação e quer se relacionar com ela. Não há nenhuma. Em todas as outras você vai ter que fazer vários rituais para ter um nível superior para se achegar ao divino. Mas o Deus das Escrituras, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, Ele se revela. Ele tem desejo de ser amado, não temido. Porque os egípcios temiam os seus deuses. Eles sacrificaram várias coisas, inclusive pessoas e crianças, em prol da colheita perfeita, em prol de um parto perfeito. Mas o Deus que se revela para Israel é um Deus que não quer ser temido, porque Ele vai lançar essas pessoas em um lugar de sofrimento. Ele quer ser amado, Ele quer se relacionar com o seu povo. E nós vimos nesse texto que nós lemos, se você esteve atento à leitura, você percebeu que os 4 primeiros mandamentos estão relacionados com Deus se aproximando do seu povo e tendo uma relação com Ele. É uma relação íntima do seu Deus com o seu povo. Os 4 primeiros mandamentos: não tem outros deuses diante de mim. A introdução ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Olha esse pronome: eu sou o Deus de vocês. Eu não sou como aquelas divindades que vocês conheceram por séculos. Eu sou o Deus de vocês, que tirou vocês da terra do Egito, com mão poderosa, com mão forte, com milagres nunca antes vistos na humanidade. Tirei vocês da casa da servidão. E o primeiro mandamento é: não tenham outros deuses diante de mim. O que o Senhor está fazendo é desconstruir toda uma cultura que tinha no coração do hebreu. Ele está se apresentando pessoalmente para o povo e diz: olha, eu salvei vocês, eu os libertei. Não há outro Deus além de mim. Por mais que as culturas inventem, eu sou o único Deus. Não há outro. Por mais que eles são criativos em criar inúmeras divindades, elas são falsas. Eu sou o único Deus. E eu estou me apresentando para vocês, porque primeiro eu salvei vocês, porque era necessário, mas agora eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês me amem acima de tudo. Quero que vocês guardem essa libertação que vocês receberam e se esqueçam dos deuses do Egito. O terreno do coração de vocês agora é onde eu quero habitar. Apesar de ter uma glória
aonde eu habito, eu quero estar com vocês. E nós conhecemos a história, a construção do tabernáculo, o próprio Deus, queridos, o Deus que criou os céus e a terra e o universo com o poder da sua palavra, Ele está habitando ali no meio do seu povo, do povo que Ele escolheu para si, não por mérito nenhum. Ele decide habitar com o seu povo. Os 4 primeiros mandamentos que nós lemos, não é à toa que eles estão nessa posição. Os outros 6 mandamentos estão relacionados com o nosso relacionamento aqui, na horizontal. Os 4 primeiros mandamentos na nossa relação com Deus. Essa ordem é importantíssima. Se o nosso relacionamento com Deus está arruinado, a probabilidade dos nossos relacionamentos na horizontal também é muito grande de estarem arruinados. Não existe um relacionamento devidamente adequado se você não ama a Deus sobre todas as coisas primeiro. Quando o Senhor dá a lei para o povo, Ele está mostrando: me amem acima de tudo, tenham um relacionamento comigo, porque só então, somente se, a partir daí vocês vão se relacionar adequadamente com o seu marido, com o seu pai, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus funcionários, com o seu patrão, com os seus amigos da escola. Todo relacionamento no qual você devota mais amor do que a Deus, você criou um ídolo no seu coração, e você deixou de amar a Deus acima de tudo. Quando o Senhor Jesus faz essa releitura em Mateus 22, Ele diz, irmãos, amem a Deus de todo o teu coração, citando o Deuteronômio, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Ele está condensando os 4 primeiros mandamentos em um, dizendo: ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que você é, ame a Deus. Este é o primeiro grande mandamento. Essas são as palavras de Jesus. E o que o Senhor está pedindo não é exclusividade no amor, que você tem que amar somente a Deus e esquecer todas as pessoas ao seu redor. O que Ele está dizendo é prioridade no amor. A prioridade da devoção do seu coração, querido, querida, precisa estar no Senhor, porque foi Ele que te tirou da escravidão de Satanás, do império das trevas, e trouxe você da mesma forma para o seu reino de amor. Ele fez essa migração com você e comigo. Faz muito sentido servir e amar alguém que deu a vida por nós. Faz todo sentido. E quando Jesus diz, esse é o primeiro grande mandamento, nós precisamos estar atentos a isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o principal mandamento. Se o nosso relacionamento com o nosso Deus está saudável, todos os demais relacionamentos vão ter essa mesma repercussão. Quando nós amamos mais os nossos filhos, mais o nosso cônjuge, mais o nosso patrimônio do que a Deus, é porque esse amor está invertido. E assim como o Senhor queria desconstruir os ídolos do coração de Israel, nessa noite o Senhor está nos levando a desconstruir os nossos ídolos. Ora, é ilícito amar o meu filho? É ilícito amar a minha esposa? Certamente que não. O problema está no fato de que quando você ama mais o seu filho, mais a sua esposa, mais os seus bens do que a Deus, você está demandando amor desproporcional, e isso já se tornou um ídolo no seu coração. Eis o desafio da nossa vida, é entre Deus e a idolatria durante o tempo todo. Mesmo um amor lícito, irmãos, que é coisa mais bonita, de um amor de uma mãe pelo seu filho, que coisa mais preciosa. Mas quando esse amor é desproporcional ao seu amor a Deus, o seu filho já se tornou um ídolo para você. Repare como que o pecado desordena os nossos afetos, os nossos amores, e a gente passa a amar coisas lícitas, que são lícitas, porém mais do que a Deus. E o que o Evangelho faz, por meio do Espírito Santo, é alinhar os amores dentro de nós, para que nós amemos adequadamente, para que nós amemos na proporção que é necessária,
mas o primeiro grande mandamento é: amem a mim acima de tudo. Me amem. A gente dedica a nossa vida, parte da nossa vida, a muitas coisas. Ao nosso trabalho, à nossa empresa. Nós demandamos forças, fazemos cursos. Nós, como jovens, às vezes você quer suprir as expectativas dos seus pais em você. Você gasta suas energias em passar naquele vestibular para que o seu pai se orgulhe de você. Você usa a sua capacidade mental para ser bom naquilo que você faz. Você gasta as suas forças, você se desgasta no seu trabalho, na sua carreira. E qual que é o problema com isso? O problema é quando essas coisas tomam o seu coração e o trono do seu coração é você quem está sentado. E você se desgasta, toda a sua força está concentrada em você mesmo. E muitas vezes não são os outros que são um ídolo no seu coração, é você mesmo, é as suas próprias vontades. E o amor a Deus, querido, exige tudo de você. Quando Jesus disse está consumado, Ele não está parcelando a sua atenção e o seu coração. Ele disse: eu entreguei ao Pai o meu Espírito, está consumado. Agora exige a nossa dedicação completa a Ele, porque faz sentido amá-lo sobre tudo. Porque Ele nos tirou de um charco de lodo no qual nós estávamos imersos e não conseguiríamos sair de lá pelas nossas próprias forças. E aliás, nós nem queríamos. Nós queríamos ficar nos revolvendo. E o meu receio é que às vezes nós amamos a Deus pelas coisas boas que Ele faz na nossa vida. Nós amamos a Deus pelas bênçãos que Ele concede a cada um de nós. E para esse tipo de pessoa, Deus é útil. Deus é somente útil. Mas eu queria te convidar a ver a beleza do Senhor no seu Filho. Tirar o Senhor do status de útil para a gente, porque Ele nos abençoa, porque Ele abre portas, mas que Ele seja belo para você. Que ao invés de útil, Deus seja lindo, maravilhoso, por ter feito o que fez, por pessoas como nós, que não mereciam. Nós precisamos lembrar disso frequentemente. Lutero dizia isso: olha, eu preciso lembrar do Evangelho com frequência, porque eu me esqueço das boas novas. O Senhor Deus precisa ser belo aos nossos olhos, meus irmãos. Nós precisamos ter prazer em estar aqui juntos, sabe? Nós precisamos ter prazer em estar de joelhos diante dEle no nosso quarto, na nossa intimidade. Amá-lo acima de tudo, amá-lo acima de todos. E como nós podemos provar que amamos a Deus? Cantando como nós fizemos hoje? Talvez. Mas Jesus nos dá uma resposta, nos dá uma direção de como que nós podemos provar que amamos a Deus. Afinal, Ele provou que nos ama, porque Ele não nos salvou do seu alto e sublime trono, mandando anjos nos resgatar. Ele mesmo veio. Ele mesmo se encharcou de sangue naquela cruz e se entregou por cada um de nós. Ele provou que nos ama. Para que nós provemos o amor a Ele, Jesus nos dá uma direção. João registra isso no capítulo 14, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quer provar que ama o Senhor? Obedeça a sua lei. É por isso que Ele nos deu a lei, é por isso que Ele deu a lei a Israel. E Jesus, Ele nos dá a interpretação correta dessa lei. Resumindo: me ame acima de tudo e ame o seu próximo. Esse é o resumo da lei, o amor. Me amem acima de tudo. Mas como vocês vão provar que me amam? Me obedeçam. Domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, nós vemos os pastores pregando aqui, nos ensinando, nos exortando, nos animando. Por quê? Porque essa palavra nos anima e nos ensina a obedecer a Deus do jeito que Ele quer ser obedecido. E não como nós desejamos servir a Ele. Há um jeito certo de amar ao Senhor, do jeito que Ele quer ser amado. E como que Ele quer ser amado? Sendo obediente a Ele. Gravar a sua palavra no nosso coração e obedecê-lo
com prazer. Porque, queridos, é perfeitamente possível a gente obedecer sem amar. É plenamente possível nós obedecermos sem amar. Às vezes eu vejo o Asaf, eu falo alguma coisa com ele, o meu filho, eu percebo que ele me obedece por medo de ficar de castigo, ou ter privado alguma coisa dele. E às vezes eu percebo que essa obediência é uma obediência legalista, porque ele tem medo que eu tire algo dele. E quando Jesus diz para que nós obedeçamos, não é com esse mesmo medo de que ele vai nos amaldiçoar. Ele deseja, queridos, que nós obedeçamos de todo o nosso coração. Uma obediência voluntária. Aí sim nós provamos que amamos Ele. Não é nos hinos. Não é às vezes numa oração que você solta da boca para fora. É a sua rotina de domingo a domingo. Obedecendo aos seus mandamentos. Fugindo da aparência do mal. Se santificando. Guardando o seu coração. Expondo os seus olhos aquilo que vai edificar. Porque quando você obedece a Ele porque você tem medo, é porque Deus é útil para você, e não belo, e não maravilhoso, e não que Ele derramou esse amor em Cristo. O meu desejo nessa noite, e eu orei muito por isso, é que nessa noite, se você tem tratado Deus como Deus útil, eu quero que você desconstrua essa ideia na sua mente. Destrua esse ídolo de um Deus útil. O nosso Deus fez as coisas na nossa vida, queridos, pela sua imensa graça. Não há nada que você faça e que eu faça que possa mudar a opinião dEle, na sua direção e na minha. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Resta-nos o corar de vergonha, diante de quem nós somos. Impossível amar os outros, se nós não amamos a Deus acima de tudo. Esse ano nós vamos falar sobre comunhão, sobre serviço. E ao servir, tenho certeza que esse ano vai ser um grande ano para a nossa igreja. Nós estamos em janeiro ainda, mas eu quero te convidar a descobrir lugares no Senhor, no seu quarto que você ainda não descobriu, amando Ele acima de todas as coisas. Acima de tudo, queridos, guardando a sua palavra no seu coração para não pecar contra Ele. Aí você prova, eu consigo provar que amo a Ele, obedecendo. Não precisa você fazer cartazes e cartas. O que Ele deseja é o movimento do seu coração na direção dEle. Um coração contrito, um coração feliz por estar diante do Senhor. Gastar tempo com o Senhor no seu quarto. Nós precisamos restaurar a nossa vida devocional. Que esse ano seja um ano onde você ame mais ao Senhor. Somente assim será possível nós amarmos uns aos outros. O amor por Ele coordena o nosso coração. Amar as pessoas. Immanuel Kant, ele tem um conceito interessante, que ele diz que nós precisamos desenvolver um interesse desinteressado por algumas coisas. O que é um interesse desinteressado? Que ao invés da gente se aproximar do Senhor com o objetivo de conquistar algo dele, nós precisamos aproximar dele para contemplar quem Ele é e contemplar o que Ele fez. É um interesse desinteressado. Você tem o interesse de estar diante dele, mas diante dele não resta outra coisa a não ser admiração, a não ser contemplar essa obra gloriosa que Ele fez em Jesus. Porque a gente é muito pragmático, nós queremos se aproximar de coisas que vão dar algum retorno para a gente, que de alguma medida vai surtir algum benefício. Eu gosto muito de ver o crepúsculo, sempre que eu tenho oportunidade, o céu está limpo, eu acho muito bonito. A minha filha também gosta muito, o celular dela tem muitas fotos do pôr do sol. E o pôr do sol, quando nós vemos aquela paleta de cores, as nuvens, o rosa, o amarelo, quando você contempla aquilo, e eu tenho certeza que muitos de nós já vimos isso, quando você está diante daquilo, você se rende àquela beleza do pôr do sol. Você não consegue pegar aquela beleza e guardar para você. Você não consegue transformar aquilo em dólares, em bitcoins, você não consegue pegar aquilo e investir em seu próprio benefício, você se rende àquela beleza. Você tira uma foto para registrar, como outra paisagem bonita.
É esse tipo de comportamento que nós temos que ter com o nosso Deus, se aproximar dele e admirá-lo pelo que ele é, pela obra gloriosa que ele fez em Jesus, nos resgatando de um lamaçal de pecado, queridos. Aprender a amar a Deus por essa obra bendita e gloriosa que ele fez no madeiro, no escândalo da cruz, a ponto de torturar o seu filho até a morte, para que nós pudéssemos ter vida nele, para que um dia nós pudéssemos estar com ele, ver pessoas queridas que não estão mais conosco. Várias promessas grandiosas ele fez. Se aproximar do Senhor com interesse desinteressado. Dê uma olhada no histórico das suas orações. A maior parte das suas orações, o que contém? Petições, súplicas? Sim, é bíblico. Mas quanto tempo das suas orações você dedica a elogiar o Senhor? A contemplá-lo pela libertação gloriosa que ele nos concedeu? Porque é sobre isso. Todo culto, domingo após domingo, nós estamos buscando a este Deus. O Espírito Santo alinha essa motivação dentro de nós, queridos, para que a gente ame ele de verdade, sabe? Não no discurso. Talvez muitos de nós viemos para o culto hoje sem uma motivação, mas eu quero te convidar a refletir. Toda vez que você vier ao culto, toda vez que você estiver no seu quarto, pare e contemple o Senhor pela sua obra gloriosa. Não se aproxime do Senhor somente para pedir muitas vezes, mas aprecie a beleza daquele Deus que te tirou de um charco de lodo e te deu uma vida eterna. Muitas vezes esses deuses que os egípcios inventaram não tinham essa qualidade de amar os seus súditos, mas nós temos o registro na Escritura de que Ele nos amou primeiro. Ele nos alcançou antes mesmo de que nós desejássemos amá-lo. Ele sabia dos nossos erros, sabia das nossas falhas, mas esse amor incondicional, nós não temos, a nossa mente é limitada para entender a incondicionalidade desse amor, que mesmo você e eu, sendo quem nós somos, Ele nos ama. Isso deveria nos colocar de joelho dia após dia, queridos. Isso deve nos levar a incentivar a amá-lo acima de tudo, amá-lo acima de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. Somente com amando o Senhor corretamente é que nós poderemos servir uns aos outros aqui nessa igreja. O pastor Nilton sempre fala, os pastores sempre enfatizam, nós somos o corpo de Cristo, e nós precisamos nos conhecer, nós precisamos somar uns na vida dos outros. Nós chegamos nesse ambiente, está tudo pronto quando você chegou hoje à noite, mas os diáconos chegaram cedo, os pastores organizaram a liturgia durante a semana, eu preparei esse sermão há 2 semanas, a equipe de louvor veio mais cedo. Quando você ama a Deus, você consegue servir a sua comunidade, e você faz isso com prazer, com amor, e há sempre um lugar onde você pode servir, mas não sirva por ativismo, ame a Deus sobre tudo, e aí você serve adequadamente. Porque muitos de nós às vezes podem agir como consumidor. Você chega aqui, está tudo pronto, a liturgia está pronta, o ar está ligado, as luzes estão ligadas, o ambiente está perfeito, um lugar confortável para você se sentar, mas não deixe que o comodismo afete o seu serviço. Quando o Senhor dá a lei, Ele diz nos 4 primeiros mandamentos: amem a mim, e nos demais Ele diz: amem o próximo. Amando a Deus, nós obedecemos. Para amar o próximo, nós servimos. Sirva com seus talentos esse ano. Procure, averigue, verifique o seu coração, dá uma checada. Você tem um dom, você tem um talento para servir. Não haja como um consumidor que vem ao culto e consome e vai para sua casa. Não, se engaje, se envolva. Nós estamos com restrições por conta da pandemia, mas ore sobre isso. Há talentos que você pode enxertar na vida da igreja e servir. Guarde isso no seu coração. Eu queria dar 3, finalizando, eu queria dar 3 dicas para você intensificar a sua vida de devoção a Deus. A primeira delas é que você invista tempo em oração. Queridos, oração é conversar com Deus. Oração é parafrasear a sua alma e contar as suas mazelas para Ele. É uma audiência com o Todo-Poderoso.
você tem acesso por conta de Jesus, você tem acesso direto ao Pai. Abre o seu coração, derrame o seu coração. E não é quanto tempo você fica de joelhos, é o quanto o seu coração está ali. Perceba, de Gênesis a Apocalipse, o terreno do nosso coração é o que o Senhor quer colonizar, habitar. Porque é possível, perfeitamente possível, que nós façamos as coisas certas pela motivação errada. E quando você ora, você está nu diante do Senhor, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Abra o seu coração, se derrame. Nas manhãs, levante mais cedo. No começo talvez vai ser difícil, mas você vai ver que esses encontros que você vai ter com o Senhor de manhãzinha, querido, eles vão sair do status de obrigação para o status de prazer. E você vai ter manhãs muito agradáveis com o Senhor, orando. O segundo é jejue. Dedique um dia da semana ao jejum, a ser mais cheio do Senhor. Talvez muitas lutas que você tem no seu coração sejam frutos de uma espiritualidade vazia. E o jejum é um recurso que nós temos para buscar a face do Senhor e ser mais cheio dEle, se abstendo de alimento. Converse com os pastores, procure a liderança se você tem dúvidas quanto à prática do jejum, mas isso vai te ajudar a amar mais a Deus. É impossível se relacionar com Deus sem oração, sem jejum. E por último, que não poderia ser diferente e não menos importante, é a leitura da sua palavra. A Escritura, queridos, é a revelação dele para cada um de nós. Aqui nós conhecemos quem é o nosso Deus. Ele não revelou tudo sobre ele, mas ele revelou o suficiente para a gente amá-lo, para a gente ter a nossa vida voltada para ele, de todo o nosso coração. O Senhor não nos quer parcialmente, Ele não quer você contribuindo meramente financeiramente, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente. Jesus diz: ame a Deus acima de tudo, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E depois, amem o próximo. A minha ênfase nessa noite, a minha preocupação que o Espírito Santo me levou a meditar é que nós precisamos amar a Deus acima de tudo, para então amarmos o nosso próximo adequadamente. O Senhor deseja um amor direcionado a Ele de forma genuína. Como nós amamos o Senhor? Obedecendo a sua lei. E qual é a sua lei? Amá-lo acima de tudo e amar o próximo acima de todos. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa seguir ministrando no seu coração, e o desejo do meu coração é que nós todos saiamos daqui desafiados a amar mais o nosso Deus, mas genuinamente, não no discurso. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida.